Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Farmacologia Descomplicada. Eu sou a professora Angélica Sátiro e hoje nós vamos continuar falando da farmacodinâmica, dando enfoque aos receptores farmacológicos. Então, essa aula ela foi dividida, hoje nós teremos então a primeira parte. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre as funções dos receptores farmacológicos, os tipos de receptores farmacológicos e nós vamos dar enfoque aos receptores que são acoplados à proteína G. Na aula anterior, nós falamos sobre os diversos alvos para a ligação dos fármacos. Falamos sobre os receptores farmacológicos ou fisiológicos, as enzimas que atuam como receptores, como alvos para a ação dos fármacos, os carreadores, transportadores de membrana, que são alvos para a ação dos fármacos, como também a interferência de fármacos no material genético, seja do próprio ser humano ou de micro-organismos. Hoje nós vamos dar enfoque aos receptores farmacológicos, também chamados de receptores fisiológicos. Estes receptores desempenham diversas funções no nosso corpo, como a propagação dos sinais, a integração, como também a amplificação dos sinais. E com isso, esses receptores eles vão conseguir controlar diversos eventos celulares, como metabolismo, crescimento, secreção de substâncias, a diferenciação celular, o movimento, como também o nosso humor. Para isso, um ligante ele se liga a um receptor que está identificado como essa proteína receptora, e ele dá início a uma cascata, uma via de sinalização celular, que normalmente envolve proteínas, como a gente pode observar no slide, essas proteínas de sinalização intracelular, que vão mediar esses eventos, de forma que elas vão alterar proteínas de transporte, que vão interferir no transporte de íons ou de moléculas, por exemplo. Elas podem atuar em enzimas que participam do metabolismo, alterando esse metabolismo, tanto acelerando quanto inibindo. Podem interferir em proteínas que fazem regulação gênica, levando à alteração da expressão gênica, em proteínas do citoesqueleto, alterando forma da célula ou alterando o movimento, como também em proteínas que são do ciclo celular, interferindo no crescimento e na divisão celular. Os receptores eles são importantes para que aconteça a propagação dos sinais. Por exemplo, nessa imagem, a gente está vendo um neurotransmissor, que é a acetilcolina, liberado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, pelos neurônios pós-ganglionares ou pelos neurônios pré-ganglionares, tanto simpáticos quanto parasimpáticos. Então, quando a acetilcolina é liberada e ela vai agir lá nos miócitos cardíacos, ela vai causar uma redução da frequência cardíaca, principalmente, e ela também causa uma redução da força de contração. Então, ela foi importante nesse momento para levar um sinal autonômico para o coração que vai regular a atividade cardíaca e, consequentemente, influenciar a regulação da pressão arterial. A acetilcolina, o mesmo neurotransmissor, a acetilcolina, vai agir também em glândulas salivares. Só que de maneira diferente, atuando nas glândulas, a acetilcolina vai poder aumentar a secreção de saliva. Então, o mesmo neurotransmissor tendo aí provocando eventos diferentes, dependendo do local onde ele está atuando. Esse mesmo neurotransmissor, quando ele é liberado pelo neurônio motor somático, a gente está falando agora do sistema motor somático, inervação de músculo esquelético. Então, a acetilcolina, ela é liberada pelo neurônio motor, ela vai agir em receptores na membrana do músculo esquelético, causando a abertura de canais, que são regulados por acetilcolina, e isso leva à contração do músculo esquelético. Então, aqui a gente vê como esse neurotransmissor está sendo utilizado para propagar sinais, seja um exemplo autonômico ou um sinal motor, como a contração muscular. E o que é importante é que a gente observe que um mesmo neurotransmissor, uma mesma molécula, ela pode ter diferentes efeitos. Isso vai depender do receptor onde ela vai atuar, como também do local onde esse receptor está.
Os neurotransmissores, por exemplo, como a própria acetilcolina, que a gente já vem falando dela, também participam, né, da integração. Então, várias moléculas, falei neurotransmissor, mas um hormônio, por exemplo, uma citocina, elas participam da integração celular. Então, voltando à história do miócito cardíaco, enquanto um neurônio pós-ganglionar parasimpático libera acetilcolina e essa acetilcolina via receptor M2 causa redução dos níveis de AMP cíclico, nessa mesma célula nós vamos ter a noradrenalina sendo liberado pelo neurônio pós-ganglionar simpático, que causa então um aumento dos níveis de AMP cíclico. Então, esses receptores, seja ele o muscarínico ou o beta-1 adrenérgico para noradrenalina no caso, eles vão fazer essa integração. Então, diferentes sinais estão chegando a todo momento às nossas células. E esses receptores, eles têm o papel nessa integração. Então, lá naquele miócito, a gente vai ter uma maior ou uma menor contração, dependendo da atuação dessa acetilcolina ou dessa noradrenalina, de como esses receptores vão integrar essas informações. Então, aí, essas células, né, vão responder de acordo com a atuação desses neurotransmissores nos seus respectivos receptores. Outra função importante dos receptores farmacológicos é a amplificação. Então, nessa amplificação, a gente tem, vamos falar assim, de uma potencialização. Então, com poucos neurotransmissores, com poucos hormônios, com poucas citocinas, a gente consegue ter um efeito grande. Mas como é que a gente consegue ter esse efeito grande? Eu sempre comparo isso com você aumentar o volume de um rádio. Na hora que você faz isso, você está potencializando, você está amplificando um sinal que está sendo recebido. Então, esses receptores, eles também têm a capacidade de amplificar sinais. Quando um receptor é ativado, por exemplo, nesse exemplo aqui, é um receptor que é acoplado a uma via que a gente vai falar daqui a pouco, que é a via GS, ele leva à ativação dessa enzima adenilate ciclase, que aumentou os níveis desse nucleotídeo cíclico chamado AMP cíclico. Então, algumas moléculas de AMP cíclico foram produzidas, e esse AMP cíclico pode, então, ativar uma proteína sinase chamada PKA. São necessárias 4 moléculas de AMP cíclico para ativar uma PKA, 2 para cada subunidade regulatória dela. Só que cada PKA dessa que é ativada, sim, temos que lembrar que essa PKA ativada, ela vai poder ativar, vai poder fosforilar várias outras proteínas. Então, aqui o que é que acontece? Cada uma dessas PKAs aqui, ela está fosforilando aí, ó, 3 proteínas. Tá? Isso é só uma ilustração, não quero demonstrar quantitativamente. Mas, quando você ativa uma proteína nessa cascata, como essa proteína PKA, ela vai conseguir amplificar de que maneira? Porque ela vai conseguir fosforilar vários alvos celulares, várias proteínas. E não é uma relação de 1 para 1. Essas proteínas fosforiladas vão, então, exercer sua atividade em vários alvos celulares, produzindo, então, uma resposta. E a gente consegue observar em cada um desses níveis, essa amplificação do sinal, correspondendo aí a essa função dos receptores farmacológicos de promover justamente essa amplificação. Os receptores farmacológicos, eles vão exercer sua atividade utilizando vias que nós chamamos de vias de transdução de sinais. O que é uma transdução de sinal? Então, nessa figura, a gente consegue observar, por exemplo, uma onda de rádio. Então, se a gente vai num ambiente, que a gente sabe que a todo momento tem ondas, seja onda AM ou FM, passando nesse ambiente, mesmo assim a gente não vai conseguir ouvir a música que está passando lá, que está sendo emitida por aquela rádio. Por quê? Porque nós não conseguimos escutar uma onda FM. Ela precisa ser transformada em um tipo de onda que a gente consegue captar, que são ondas sonoras. Então, aí nós vamos precisar de um transdutor.
No caso aí, esse transdutor está sendo um rádio. Qual a função do rádio aí? É transformar a onda FM em uma onda sonora, e a onda sonora é uma mensagem que pode ser captada pelos nossos receptores, né? Pela nossa audição. Os receptores farmacológicos, eles usam desse artifício para conseguir levar mensagens para as nossas células. Nós vamos observar que a maioria dos receptores são receptores membranares. Então, o neurotransmissor, a molécula lá, o hormônio que vai se ligar nesse receptor, muitas vezes, na maioria das vezes, não penetra na célula. Então, ele vai precisar de um transdutor para transformar essa mensagem num sinal que possa ser compreendido por essa célula e que gere, então, uma resposta. Aqui nós temos como exemplo um primeiro mensageiro, né, que está fazendo a função aí desse hormônio. E esse primeiro mensageiro, ele se liga a um receptor. A gente pode observar que esse receptor está presente na membrana. E quando isso acontece, como esse hormônio ele não consegue levar essa mensagem para dentro da célula, porque ele não consegue entrar, ele vai depender então de uma via de sinalização, que é uma via de transdução de sinais. Então, esse receptor, ele vai levar então a ativação de uma via de transdução de sinais, que vai levar muitas vezes, né, à produção de segundos mensageiros. Esses segundos mensageiros, eles correspondem justamente àquela onda sonora que a gente viu no slide anterior. Então, é uma mensagem que essa célula pode compreender. E o que é que vai acontecer com essa geração de segundos mensageiros? Vai acontecer, então, uma mudança nessa célula. Pode ser uma mudança no metabolismo, uma mudança por meio de abertura de canais iônicos, por exemplo. Então, a gente conseguiu isso de que maneira? Com uma transdução de sinal. Outras substâncias, né, quando elas são suficientemente lipossolúveis, por exemplo, os hormônios esteroides, elas, por causa dessa lipossolubilidade, elas conseguem atravessar facilmente as membranas biológicas. Dessa maneira, elas conseguem acessar o interior da célula. Nesse exemplo, a gente está vendo, por exemplo, um hormônio esteroide penetrando na célula e ele vai interagir com o seu receptor, que é um receptor nuclear. Ao interagir com esse receptor, que é nuclear, ele tem aí um elemento de regulação que está ligado ao DNA. Isso vai causar alterações na transcrição gênica e na tradução em proteínas, podendo levar, por exemplo, ao aumento da síntese proteica. Podendo levar também a uma inibição da síntese proteica. Vai depender de quem é esse hormônio, de onde é que ele vai atuar. Então, os receptores, eles podem ser classificados de acordo com a sua localização. Então, nós temos os receptores que são chamados de transmembranares, que são aqueles que estão localizados na membrana plasmática. E temos receptores intracelulares, muitas vezes chamados também de receptores nucleares ou de receptores citoplasmáticos. Eu vou apresentar agora uma classificação dos receptores. Então, de acordo com o livro que você estiver estudando, você vai ver que ele pode classificar de uma maneira diferente. Essa classificação é a classificação segundo o Hangdale. Então, a gente tem uma classe de receptores que são os canais iônicos operados por ligantes, também chamados de receptores ionotrópicos. Como exemplo desse receptor, nós podemos citar os receptores nicotínicos de acetilcolina, os receptores GABA-A, por exemplo. Então, são canais iônicos que são abertos por ligantes. Temos os receptores que são acoplados à proteína G, também chamados de receptores metabotrópicos. Esses receptores, né, atuam por meio de segundos mensageiros, como, por exemplo, a gente pode citar os receptores muscarínicos, todos eles, né, M1, M2, M3, M4, M5, os receptores alfa e beta adrenérgicos, né, receptores de histamina, por exemplo, receptores de eicosanoides, todos são exemplos de receptores metabotrópicos, inclusive vai ser o foco da nossa aula hoje.
Temos também os receptores que são ligados à sinase, que são os receptores que nós chamamos de catalíticos. A gente vai ver numa divisão posterior que o Goodman ele divide, né, esses receptores. E temos como exemplo de receptores ligados à sinase, a gente tem os receptores de citocinas. E os receptores nucleares, que são receptores intracelulares, também são chamados de citosólicos, né? Que são receptores para substâncias lipossolúveis, como os hormônios esteroides, por exemplo. São receptores, né, que interferem na transcrição gênica. Já o Goodman, ele faz uma classificação diferente, né? Nós temos aqui os receptores que são acoplados à proteína G, que são os metabotrópicos, né? Como exemplos aqui a gente tem receptores adrenérgicos, de eicosanoide, de trombina, né? Na próxima coluna a gente vê os ligandes fisiológicos, né? Noradrenalina, adrenalina, dopamina, prostaglandinas e peptídeos. E os efetores, que a gente vai falar bastante hoje. Um segundo tipo de receptor, né, a gente pode chamar de canais iônicos. Só que aí ele divide os canais iônicos nos receptores ocupados por ligantes, né, que são, aliás, receptores ativados por ligantes, como, por exemplo, aí os receptores nicotínicos de acetilcolina, que nós falamos, e também os receptores que são regulados por voltagem. Receptores regulados por voltagem, eles não têm um ligante, eles são regulados pela voltagem. Eles têm sensores de voltagem que regulam a comporta de ativação desse receptor, né, levando ao estado aberto ou fechado. Na verdade, regulam o sensor de voltagem desse receptor. Aí a gente tem como exemplo aí os anestésicos locais que agem nesses receptores e alguns antipertensivos, antiarrítmicos, né, como verapamil, nifedipina, diltiazem, por exemplo. Temos também as enzimas transmembrana, que aqui a gente já está vendo uma diferença, que é uma subdivisão daqueles receptores catalíticos que o Hangdale faz. Então, como exemplos de receptores, né, que são enzimas transmembrana, nós temos receptores que são sinase de tirosina ou tirosina sinase, como os receptores de insulina. Nós temos as ciclases de guanilil ou guanilato ciclases, que são acopladas à membrana, como os receptores de peptídeo natriurético, exemplo, o peptídeo natriurético atrial. E temos os receptores que têm atividade fosfatase de tirosina, como os receptores de pleiotrofina. Temos ainda os receptores que são transmembranares, só que eles não têm atividade catalítica intrínseca, né? Que são os receptores de citocinas, exemplo que a gente tem as interleucinas ou outras citocinas, e os receptores semelhantes ao TOL, que são receptores dos lipopolissacarídeos, né? E outros produtos bacterianos. Próxima classificação são os receptores nucleares, semelhante ao que a gente viu na classificação de Hang, né, que são os receptores de esteroides, como também do hormônio da tireoide, T3, T4. Né? E nós temos as enzimas intracelulares, no caso aí a ciclase de guanilil solúvel, que é uma enzima que sofre a ação do óxido nítrico, né, e do cálcio. E a ciclase de guanilil solúvel é uma enzima extremamente importante, né, com essa mediação pelo NO, para a regulação, por exemplo, da nossa pressão arterial. Como exemplo de fármaco que age aí, a gente tem os nitrovasilatadores, que são utilizados, por exemplo, na angina. Nessas próximas aulas, nós vamos fazer uma discussão, né, de todos esses receptores farmacológicos. Entretanto, na aula de hoje, nosso foco, como eu já falei anteriormente, vão ser os receptores metabotrópicos. Esses receptores também são chamados de GPCRs, que são receptores acoplados à proteína G, como também receptores com 7 segmentos transmembranares, né? Justamente porque ele tem 7 hélices que atravessam a membrana. Os receptores chamados de GPCRs ou receptores metabotrópicos, eles são formados, né, como um polipeptídeo único. É uma única cadeia polipeptídica, como aqui a gente consegue observar o receptor beta-2 adrenérgico. E esses receptores, eles têm uma extremidade aminoterminal. Então, se a gente for fazer nomenclatura, por exemplo, de cadeias polipeptídicas, a gente sempre começa da extremidade aminoterminal para a extremidade carboxiterminal.
Então, aqui nós temos uma extremidade aminoterminal, que é esse domínio extracelular. É nessa extremidade aminoterminal ou nas alças que a gente vai falar, onde os ligantes eles se ligam, né, numa das alças que daqui a pouco eu vou falar. E temos também um domínio intracelular, que é essa extremidade C-terminal, né? Nessa região intracelular, onde a gente vai ter a região do ligante, na terceira alça citoplasmática, que eu vou falar adiante. Então, além desses domínios N-terminal e C-terminal, nós temos os domínios transmembrana, que são justamente essas 7 hélices transmembranares, né, que atravessam a membrana aí 7 vezes. Então, aqui a gente tem os domínios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? São 7 hélices que atravessam a membrana. E esses domínios, eles são unidos por alças. Então, nós temos 3 alças extracelulares, que podem ser também, como eu falei, além do domínio N-terminal, da extremidade aminoterminal, também podem ser local de ligação de ligantes. E nós temos 3 alças intracelulares. Então, em especial, essa terceira alça intracelular, ela é especial por quê? Porque é o local onde a proteína G se liga. A proteína G é justamente o transdutor biológico dos receptores metabotrópicos. Os GPCRs, né, os receptores metabotrópicos, eles são organizados, são divididos em famílias, né, aqui a gente observa várias famílias, né, como da secretina, do glutamato, e uma bastante importante que é a família da rodopsina. Então, a maioria dos fármacos que nós temos disponíveis hoje para utilização na clínica age nos receptores da família da rodopsina. Os receptores metabotrópicos, eles precisam de um auxílio de um transdutor biológico. Por quê? Porque justamente o ligante ele não consegue penetrar nessa célula. Ele vai agir se ligando lá na extremidade aminoterminal ou numa das alças, né? E como ele não consegue levar a mensagem para dentro da célula, quem vai fazer isso vai ser um transdutor biológico, que é uma proteína G, que a gente consegue observar aqui. Então, a proteína G, ela, quando ativada pelo receptor metabotrópico, ela vai levar à alteração da atividade de efetores, né? Pode estimular ou inibir efetores, que vão aí atuar pela geração ou inibição da geração de segundos mensageiros, que esses segundos mensageiros é que vão levar a modificações nessa célula, por exemplo, ativando enzimas, abrindo canais. Aqui a gente consegue observar bem, né, a proteína G. A proteína G ela é uma proteína trimérica. Esse trímero são as subunidades alfa, beta e gama. Eu representei aqui as subunidades beta e gama da mesma cor. A gente, quando dá ativação da proteína G, essas subunidades elas ficam juntas. Se vocês observarem, a subunidade gama ela fica presa por uma cadeia de ácido graxo, né? Fica presa à membrana plasmática. Já a subunidade beta não tem essa cadeia de ácido graxo para fazer essa ligação. Então, ela depende da subunidade gama, por isso que elas estão sempre juntas. A subunidade alfa, ela tem essa ligação, né, com essa cadeia de ácido graxo à membrana plasmática. E no repouso, existe esse trímero, né, alfa, beta e gama. No repouso, a proteína G, ela tem a sua subunidade alfa ligada ao GDP, né, o difosfato de guanosina. Só que quando o receptor farmacológico, quando esse receptor metabotrópico, ele é ativado pelo ligante, a proteína G ela se liga lá na terceira alça citoplasmática e vai haver então uma mudança conformacional. A ligação dessa subunidade alfa com o receptor ativado, ela provoca uma mudança na afinidade pelo GDP. Então, a subunidade alfa, ela perde a afinidade pelo GDP, né, e acontece a troca de GDP por GTP. Quando a subunidade alfa ela troca GDP por GTP, isso gera uma mudança também conformacional que leva a uma separação das subunidades beta-gama.
Então, as subunidades beta-gama separam-se das subunidades alfa para ir agir nos seus efetores, assim como a subunidade alfa-GTP também vai agir em efetores. Como exemplos de efetores das subunidades beta-gama, nós temos canais como canais de cálcio, de potássio e a PI3 sinase, que a gente vai falar dela mais adiante, né, quando a gente for falar de sinalização da insulina, por exemplo. E, como exemplo de efetores dessa subunidade alfa, nós temos a adenilato ciclase, a fosfolipase C-beta, como também os fatores trocadores de nucleotídeo guanina, que são esses GEFs. Né? Exemplo aí a ROA e a RAC. Então, quando a proteína G ela sofre essa ativação, né, pelo receptor ativado, a gente observa aqui no repouso, né, que ela estava ligada ao trímero, alfa, beta, gama, ligada ao GDP, e com o receptor sendo ativado pelo ligante, essa proteína G trocou o GDP por GTP e houve aí a separação das subunidades beta-gama. Num determinado momento, essa proteína G ela vai ter que voltar para o estado de repouso dela. Então, para isso, ela precisa ter GDP ligado, né? E ela precisa dessa subunidade alfa ligada também nas subunidades beta-gama. Acontece que a subunidade alfa ela tem uma atividade que é uma atividade GTPase. Então, ela consegue hidrolisar o GTP, liberando o fosfato, como a gente está vendo na figura, e perdendo um fosfato, esse GDP ele é transformado em GDP. Quando a subunidade alfa está ligada a GDP, ela volta a ter afinidade pelas subunidades beta-gama, né, formando novamente aquele trímero do repouso. Então, essa subunidade alfa, ela hidrolisa o GTP, né, formando GDP mais fosfato, e essa subunidade alfa se reassocia com a subunidade beta-gama. Nessa figura, a gente consegue observar uma proteína, que é a RGS, que é a proteína reguladora da sinalização de proteína G. O que é essa RGS? Então, a RGS ela aumenta a atividade GTPase da subunidade alfa. Ela aumenta a taxa de hidrólise da subunidade alfa, fazendo com que essa proteína G ela volte para o estado de repouso mais rapidamente. Isso é uma forma de regulação da sinalização dos receptores metabotrópicos. As proteínas G são classificadas de acordo com o tipo de subunidade alfa que elas têm. Então, vou falar aqui dos 4 principais tipos de proteína G, né, começando pela proteína G do tipo GS. Essa proteína GS, ela estimula, por isso S, né, que é de inglês, de estímulo, ela estimula a enzima adenilato ciclase, que é uma enzima que vai levar ao aumento dos níveis de AMP cíclico. Segundo tipo é a proteína G do tipo GI, né? E de inibição, ela vai inibir, então, a enzima adenilato ciclase, reduzindo os níveis de AMP cíclico. Temos a proteína GQ, que ela estimula uma enzima chamada fosfolipase C-beta, aumentando, né, a síntese de IP3 e de acilglicerol e aumentando os níveis citosólicos de cálcio. E temos a proteína G12-13, né, G12/13, que ela liga-se a GEFs. Então, ela vai atuar em pequenas proteínas G, né, semelhantes à RAS, que a gente vai falar mais adiante, como, por exemplo, aqui a RO e a RAC. E as subunidades beta-gama, elas têm como efetores canais de potássio, os canais de cálcio, como também a PI3 sinase. Então, vamos começar falando da via GS. Então, como eu falei, a via GS é a via onde a subunidade alfa, ela estimula a adenilato ciclase. Então, quando um ligante ele se liga ao receptor, né, que é acoplado à via GS, por exemplo, o receptor beta-1 adrenérgico, todos os receptores beta, na verdade, são acoplados à via GS, vai acontecer todo aquele evento, né? A proteína G se liga na terceira alça, troca GDP por GTP, essa subunidade alfa, e separa a subunidade alfa de beta-gama, como a gente já viu anteriormente.
Então, essa subunidade alfa-GTP do tipo GS, ela vai se deslocar e vai ativar o seu efetor. O efetor da proteína GS, como eu já falei, é a adenilatociclase. A adenilatociclase é uma enzima que converte ATP em AMP cíclico, aumentando os níveis desse nucleotídeo cíclico. Então, o AMP cíclico ele vai funcionar como um segundo mensageiro. Quando os níveis de AMP cíclico aumentam, então vai aumentar a taxa de ligação desse nucleotídeo cíclico a uma proteína, uma enzima chamada de pKa. A pKa é uma enzima que ela tem 4 sítios, 4 subunidades, sendo 2 regulatórias, representadas pelos R's, e 2 catalíticas. Para a ativação da pKa, é necessário, como a gente está vendo na figura, que 4 AMP cíclicos se liguem a essas subunidades regulatórias. Quando isso acontece, então acontece uma regulação dessa enzima e acontece a separação das suas subunidades catalíticas. Qual é a atividade catalítica de pKa? pKa é uma proteína sinase, por isso esse K, né? Então, o que é que uma sinase faz? Enzimas que são sinases, elas fosforilam alvos celulares. Então, aí ela vai fosforilar uma proteína, pode ser, por exemplo, uma outra enzima, como aqui também um canal iônico, por exemplo. Só que essa fosforilação, ela não acontece em qualquer lugar nessas proteínas. Ela acontece em aminoácidos específicos, que são os aminoácidos serina e treonina. E o que isso vai causar? Que alteração isso vai causar? Então, as alterações, elas dependem de onde isso está acontecendo. Eu coloquei aqui como exemplo, a ação da noradrenalina ou da adrenalina agindo em receptores beta-adrenérgicos para regular o metabolismo energético. Então, quando o receptor beta é ativado, ele é, como eu já falei, acoplado a GS, todos os beta, acontece o estímulo da adenilatociclase, aumentando o AMP cíclico, ativando o pKa. A pKa, por fosforilação, ela fosforila, por exemplo, aqui a lipase, ativando essa enzima. Essa enzima, quando fosforilada, ela sai do seu estado inativo e vai para o estado ativo. Com isso, a noradrenalina ou a adrenalina, elas conseguem, então, levar ao aumento da lipólise, aumento da degradação de lipídios. A pKa, ela também vai fosforilar essa enzima, a glicogênio sintase, só que essa fosforilação, ela leva a uma inativação da glicogênio sintase. Com isso, a gente vai ter a inibição da síntese de glicogênio. Isso é um efeito também do glucagon, o glucagon também, por fosforilação, por pKa também, do mesmo jeito, vai conseguir uma redução da síntese do glicogênio. Qual o objetivo de você reduzir a síntese do glicogênio? É que a glicose vai poder ser utilizada como uma fonte de energia, em vez de ser armazenada. Nesse terceiro retângulo aqui embaixo, a gente tem a pKa fosforilando a enzima fosforilase sinase. Então, essa enzima ela vai passar então, do estado inativo para o estado ativo, ativando a fosforilase B e, com isso, levando então à degradação do glicogênio, a glicogenólise, justamente para fornecer glicose. Como eu falei, o glucagon ele também faz isso também por ativar essa via que é a via GS. Então, isso aqui vai gerar respostas no nosso organismo. Essa ativação do pKa com fosforilação de enzimas vai gerar uma resposta, que vai ser o quê? O aumento da glicemia para que essa glicose seja utilizada para fins energéticos. A proteína GS também vai levar, via aumentos do nível de AMP cíclico e ativação do pKa, a ativação de fator de transcrição.
Então, aqui a gente tem o CREB, né, que é um fator de transcrição que é ativado pela PKA, e esse CREB ativado, ele vai conseguir interferir na transcrição gênica e, consequentemente, na tradução em proteínas, né? Então, as mais diversas proteínas, como eu falei, dependendo de onde isso está acontecendo. Aqui a gente consegue observar, né, nessa imagem, a APKA, essas subunidades catalíticas de APKA, estimulando aqui o CREB e interferindo, então, na transcrição gênica. Outro alvo da PKA e do AMP cíclico é a EPAC. A EPAC, ela funciona como um fator trocador de nucleotídeo guanina. E com isso, ela consegue levar essa troca de nucleotídeo guanina em pequenas proteínas G, como a gente vai ver aqui na próxima imagem. Então, aqui a gente consegue ver, né, o efeito de substâncias chamadas de incretinas. Incretinas, por exemplo, o GIP, GLP-1, né, são moléculas que são produzidas no nosso intestino, que têm diversos efeitos, como aumentar a saciedade, aumentar a liberação de insulina, aumentar a sensibilidade à insulina, que são essenciais para a nossa homeostasia. Então, essas incretinas, elas levam à ativação de receptores de incretinas que são acoplados à via GS, e com isso a gente tem a ativação dessa EPAC2. E essa EPAC2, ela consegue, né, ela vai levar a uma liberação de insulina, que é o que a gente está vendo nessa figura. Isso é conseguido porque a EPAC2, ela funciona como um GEF, como um fator trocador de nucleotídeo guanina. O que é um fator trocador de nucleotídeo guanina? Ele vai lá e auxilia, né, faz a troca de GDP por GTP em pequenas proteínas G. A gente só vai ver isso na próxima aula, né, que algumas proteínas G precisam desse auxílio, que são as pequenas proteínas G. Então, essa EPAC, ela faz essa função do GEF para essa RAP1. E é essa RAP1 que vai mediar, então, a liberação de insulina que nós vimos no slide anterior. Só que essa proteína GS ativou a via de sinalização e tudo mais, mas a gente não pode ter essa via de sinalização funcionando para sempre. Então, eu vou falar agora dos mecanismos que a gente tem para a interrupção desses eventos. Um dos mecanismos é a inativação da própria proteína G, que a gente já falou da atividade GTPase da subunidade alfa. Outra vai ser a inativação do AMP cíclico, né? Essa inativação acontece por enzimas chamadas de fosfodiesterases, né? Que são essas PDEs que nós vemos na figura. Uma fosfodiesterase é uma enzima que ela quebra a ligação fosfodiéster, que é essa ligação que a seta está mostrando, né, do monofosfato de adenosina cíclico. Esse monofosfato, ele tem essa ligação, né, 3 linhas, 5 linhas aí, né, formando um nucleotídeo cíclico. Quando essa ligação fosfodiéster é quebrada, forma-se, então, o 5' a gente está vendo que o fosfato está ligado na posição 5 da adenosina. Então, forma-se o 5' monofosfato de adenosina cíclico. O 5' monofosfato de adenosina. O monofosfato de adenosina, ele não funciona como segundo mensageiro. Então, é uma forma, né, que a gente tem, que o nosso corpo tem, de interromper a ação desse nucleotídeo cíclico, que é o AMP cíclico. As fosfodiesterases, a gente tem diversos tipos de fosfodiesterases, elas podem ser inibidas por alguns fármacos, né? Podem ser inibidas pelas xantinas, por exemplo, teofilina, teobromina, por exemplo. A cafeína também é uma xantina. E outras moléculas, como, por exemplo, sildenafila e outros, como vardenafila, tadalafila. Sildenafila é um fármaco que ele inibe uma fosfodiesterase chamada fosfodiesterase 5, né? E com isso, a gente consegue ter um aumento dos níveis de GMP cíclico, né, que
isso vai ser útil para tratar a disfunção erétil, como também uma doença chamada de hipertensão pulmonar. Outros eventos, né, vão mediar o que a gente chama de dessensibilização e taquifilaxia. Então, quando um receptor ele é estimulado, né, muito frequentemente ou prolongadamente, esse mecanismo de dessensibilização ele visa interromper o efeito da ativação desse receptor. Então, esse é um fenômeno que ele acontece num curto intervalo de tempo, em poucos minutos, né, para que a gente consiga diferenciar da tolerância, né, que é quando a gente tem uma redução gradual da resposta, só que ela demora aí dias ou semanas para acontecer. Só para relembrar, tolerância é quando você precisa de doses maiores de um medicamento, né, porque é como se seu corpo ele ficasse adaptado. Na verdade, isso depende de vários eventos, como alterações de metabolismo, indução enzimática, por exemplo. Então, nessa dessensibilização, a gente pode ter alteração dos receptores, perda desses receptores, a exaustão de mediadores, né, com o aumento de sua degradação metabólica. Pode ser resultado de uma adaptação fisiológica, como também a extrusão da substância, que a gente viu em aulas anteriores, como a glicoproteína P, que ela faz isso. Nesse exemplo aqui, né, eu coloquei o que acontece com a internalização do receptor que é acoplado à via GS. Então, quando esse receptor ele é frequentemente estimulado, né, por longos períodos, então ele pode ser fosforilado. Essa fosforilação acontece por essa GRK, né, que é a sinase do GPCR. Mas é só por ela que ele pode ser fosforilado? Não. A gente pode ter fosforilação também pela própria PKA, como também por outra que a gente vai falar mais adiante, que é a PKC, por exemplo, né? Mas vamos continuar falando dessa GRK, principalmente, que ela é mais específica aqui. Então, essa sinase GPCR, ela vai fosforilar esse receptor, né? E com essa fosforilação, ela está marcando o receptor para que a beta-arrestina, que a gente está vendo aqui, destacada, se ligue a esse receptor. Quando essa beta-arrestina ela se liga, isso vai levar a um processo de internalização do receptor. Né? Esse receptor ele pode ser destruído, dependendo se ele ainda é viável ou não, ou ele pode ser reciclado, né, para voltar para a membrana. Só lembrando que esse processo, né, que é mediado pela beta-arrestina, é uma característica dos GPCRs como um todo, tá? Então, todos os GPCRs podem passar por esse processo, não é exclusividade da via GS. Então, quando a GRK ela fosforila, que o receptor, a gente está vendo novamente, né, marca para que a beta-arrestina ela se ligue, e isso vai mediar, então, essa internalização. Então, a gente falou bastante da via GS, então fica muito fácil a gente falar da via GI. Tá? A via GI é uma via onde a gente vai ter a inibição da adenilato ciclase. Então, quando um ligante ele se liga a um receptor que é acoplado à proteína G do tipo GI, essa proteína G novamente se liga à terceira alça citoplasmática, subunidade alfa troca GDP por GTP e separa-se, né, a subunidade alfa GTP separa-se das subunidades beta-gama. Só que agora, essa subunidade GI, ela vai provocar uma inibição da adenilato ciclase, inibindo então a transformação de ATP em AMP cíclico, reduzindo os níveis citosólicos de AMP cíclico nessa célula, e com isso a gente tem a inibição da PKA. Como exemplo de receptor que é acoplado à via GI, a gente tem o receptor muscarínico M2, lá nos miócitos cardíacos, né? Então, isso aqui vai mediar a redução da frequência cardíaca
e a redução da força de contração. Com essa pKa inibida aqui, obviamente que a gente não vai ter fosforilação de proteínas, tá? Então, você sabendo a via GS, tranquilamente você vai saber o que acontece na via GI, já que é a inibição dessa via. Antes da gente falar da via GQ, é importante que eu fale um pouco de fosfolipase. Então, nós temos diferentes fosfolipases, como a gente observa na figura, fosfolipase A1, que ela remove o ácido graxo 1 do fosfolipídio, fosfolipase A2, que remove o ácido graxo 2 desse fosfolipídio. E nós vamos falar especificamente aqui dessa fosfolipase C. A fosfolipase C, ela quebra, nesse ponto aqui, esse fosfolipídio, separando, então, essa molécula destacada, que é o IP3, que é uma molécula polar, de uma segunda molécula aqui, que é o diacilglicerol. Por que é diacilglicerol? Porque a gente está observando que ele tem dois ácidos graxos, por isso diacil, ligados ao glicerol. Tá? Então, o diacilglicerol é uma molécula lipossolúvel. Quando o receptor ele é ativado pelo ligante, que ativa a proteína G, se liga na terceira alça citoplasmática, troca GDP por GTP, separa a subunidade alfa-GQ da subunidade beta-gama. Aqui a gente tem como exemplo o receptor alfa-1, que nós encontramos no músculo liso vascular, por exemplo. Essa subunidade alfa-GQ, ela vai se ligar e ativar a fosfolipase C-beta. Como a gente viu no slide anterior, ela vai quebrar o fosfolipídio de membrana, que é o PIP2, né? Essa fosfolipase quebra esse fosfolipídio gerando aquelas duas moléculas, que são o IP3, que é o 1,4,5-trisfosfato de inositol, que é uma molécula polar, por isso que ela vem para o citosol, né? O equivalente dessa bolinha lá do fosfolipídio de membrana, e gera uma segunda molécula apolar, que é o diacilglicerol, que ela é lipossolúvel, então ela ficou lá na membrana. O IP3 no citosol, ele vai atuar em receptores do retículo endoplasmático chamados de IP3R, são os receptores de IP3. Quando esse IP3 se liga a esses receptores, eles são canais, então eles abrem, e eles permitem, então, a saída do cálcio do retículo endoplasmático para o citosol. Esse cálcio, juntamente com o diacilglicerol, que ficou ancorado na membrana, eles vão ativar uma enzima que é a PKC, que é uma proteína sinase. Então, essa PKC, pela ação da DAG, do diacilglicerol e do cálcio, ela vai ficar ativada e ela vai fosforilar canais para cálcio na membrana, que são canais para cálcio operados por voltagem. Quando fosforilados, esses canais abrem. Quando eles se abrem, o cálcio, que é mais concentrado fora da célula, pode entrar. Então, essa via leva a um aumento do cálcio citosólico. E o que esse aumento do cálcio citosólico vai causar? O que ele vai provocar? Ele pode provocar, por exemplo, a contração do músculo liso. Ele pode provocar, por exemplo, o aumento da secreção de uma glândula, né? E vários outros efeitos, dependendo de onde isso acontece. Então, esses eventos podem ser mediados, por exemplo, por essa proteína chamada de calmodulina. A gente tem a calmodulina aqui inativa do lado esquerdo e ela já ligada ao cálcio do lado direito, tá? Ela ativa. A calmodulina, ela precisa de 4 íons cálcio para ficar ativa. Então, quando 4 íons cálcio se ligam à calmodulina, ela passa para o seu estado ativado. E ela, então, vai poder alterar o funcionamento de outras proteínas, outras enzimas, como, por exemplo, a sinase da cadeia leve de miosina, que é a MLCK, a calmodulina sinase tipo 2, como também a tipo 4. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece, né, com essa ativação da calmodulina. Então, o complexo cálcio-calmodulina ativado, ativando então a sinase da cadeia leve de miosina.
E essa enzima ela tem um papel importantíssimo na contração do músculo liso, porque ela vai fosforilar a cabeça da miosina, aumentando a atividade ATPásica da cabeça da miosina, permitindo então que aconteça a interação da cabeça da miosina com o filamento de actina, né, favorecendo aí a contração do músculo liso. Próxima via, né, a última da proteína G, é a via da G12-13. Então, nessa via, a gente vai ter a ativação do receptor, né, com o acoplamento da proteína G, como a gente viu anteriormente, na terceira alça citoplasmática, troca GDP por GTP e subunidade alfa 12-13, ela se separa. E essa subunidade alfa G12-13, ela vai se ligar numa proteína, numa pequena proteína G, chamada de ROA. Então, ela vai funcionar aí como um GEF para essa ROA, né, favorecendo a troca aí do GDP por GTP. E com isso, a ROA ela vai ficar ativa. O complexo ROA-GTP, que agora está ativado, ele vai ativar uma enzima chamada rocinase. E a rocinase, sendo uma enzima que é uma cinase, ela vai fosforilar alvos celulares. Aqui a gente tem um exemplo da rocinase, né, fosforilando e inativando a fosfatase da cadeia leve de miosina. A fosfatase da cadeia leve de miosina é uma enzima que desfosforila a cadeia leve de miosina. Então, essa enzima, a fosfatase, ela contribui para o relaxamento do músculo liso. A rocinase, ela está fazendo o quê? Ela está inibindo essa fosfatase. Então, ela está contribuindo para a manutenção do estado de contração do músculo liso, por impedir a desfosforilação da cadeia leve de miosina. Uma curiosidade a respeito dos receptores metabotrópicos é que eles podem sofrer uma dimerização ou até mesmo uma oligomerização. Então, tudo isso começou quando foi observado que o receptor GABA-B, que é metabotrópico, né, diferente do GABA-A, que é ionotrópico, né? Então, que esse receptor ele podia formar homodímeros, né, heterodímeros, então receptores diferentes poderiam se associar, e até mesmo oligômeros. E foi visto que isso não acontecia apenas com o GABA-B, mas que acontecia com vários outros receptores metabotrópicos, como, por exemplo, da dopamina ou da somatostatina, entre outros. Mas o que é que influencia, né, no funcionamento desses receptores, essa dimerização? Então, a dimerização, ela influencia porque ela altera a sensibilidade ao ligante, que vai ativar esse receptor, como ela também altera a seletividade para a proteína G, que é o efetor desses receptores. Então, essa dimerização ela vai afetar o funcionamento desses receptores. Outra observação é que, como eu já falei nas aulas anteriores, acho que na aula anterior, os receptores eles podem ter uma ativação chamada ativação constitutiva. O que é essa ativação constitutiva? Então, mesmo na ausência de um ligante, o receptor ele pode se encontrar no seu estado ativado, né? Então, esses receptores são alvos, por exemplo, para o que a gente falou na aula anterior, que são os agonistas inversos, né? Por exemplo, o receptor H1 da histamina é alvo para agonistas inversos, que são utilizados como antialérgicos, né? Que são os antihistamínicos, que eles reduzem uma ativação constitutiva desses receptores. Só que essa ativação constitutiva ela não é característica apenas do receptor H1, né? De vários outros receptores, como, por exemplo, o H3, como também aqui os receptores beta-adrenérgicos. Caso vocês queiram mais informações além dos livros, uma fonte boa de informação em farmacologia é a IUFAR. Então, sempre que houver alguma dúvida, pode-se acessar o site da IUFAR, lá tem muita informação, né? Tem a questão de ser em inglês, né? Mas é uma informação fácil de compreender. Bom, gente, por hoje é só. Então, hoje a gente falou dos receptores metabotrópicos, né? Características de receptores, função desses receptores. E na próxima aula a gente vai falar dos demais receptores. Então, caso você tenha gostado da aula, não esqueça de deixar seu like
Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que está precisando assistir às aulas de farmacologia. Então, muito obrigada e até a próxima aula.